Fala, galera interativa, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre simbolismo, simbolismo na literatura. Bom, sabemos que já iniciamos um pouquinho a ideia sobre o simbolismo na aula de hoje, mas dando continuidade, o simbolismo ele foi uma tendência literária e que nasceu na França, ok? Foi um movimento artístico que ocorreu na Europa, França, como eu acabei de dizer, no século XIX, indo para os finais do século XIX. E essa vertente, ela englobou várias linguagens da arte, com destaque na literatura e, sobretudo, na poesia. Lembrando, nós estávamos estudando sobre o movimento parnasianista, né? Tá muito próximo, muito junto, e o final do século XIX foi um fervor muito grande na utilização do gênero poesia, resgatando também algumas culturas bem um pouco mais anteriores à do século XIX. Uma cultura mais greco-latina, ok? Greco-romana. Nós temos como evidência, pensando em Europa, França, as teorias estéticas de um escritor chamado Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ele floresceu principalmente na poesia e em diversas partes do mundo ocidental, então ele ficou muito conhecido. Galera, eu peço desculpas às vezes acontece, né? A gente tá em casa, tá gravando um videoaula e aí ocorre de passar uma moto e passar um carro. Mas voltando, Charles Baudelaire, ele floresceu, é como dizem, né? Como eu gosto também de dizer, ele floresceu principalmente na poesia. E lembrando, o simbolismo é o último movimento antes do surgimento do modernismo. E o modernismo ele foi um boom na literatura. Foi algo que influenciou bastante a literatura, ok? Daí eu trago algumas características da poesia, né, da literatura parnasiana, e vale ressaltar também que a literatura simbolista ela foi uma reação às correntes científicas e positivistas. Nós estudamos sobre realismo, naturalismo, então chegamos ao final do século XIX, né, a Europa, por exemplo, ela vivenciava uma ebulição por causa da segunda revolução industrial e que trazia também consigo a questão do capitalismo financeiro, ideologias do empirismo e do determinismo. Então, havia, digamos, um otimismo predominante na época no avanço da indústria. Então, os simbolistas, eles percebem que no surgimento das metrópoles, com o surgimento das metrópoles, vai acompanhando, essas metrópoles elas são acompanhadas pela miséria, né, da sujeira da indústria, exploração da força de trabalho, há uma decadência uma decadência na morbidez, que não tem nada de progressista. Então, há toda uma agitação. E aí nós temos na literatura simbolista essa reação contra, né, essas correntes cientificistas e positivistas. Bom, trago então algumas características aqui, que são a não racionalidade, subjetivismo, individualismo e imaginação, espiritualidade e transcendentalidade, subconsciente e inconsciente, musicalidade e miticismo, figuras de linguagens como a anestesia, a aliteração, a assonância. Os simbolistas, eles questionavam as conclusões muito racionalistas e mecânicas da época. Eles questionavam. E aí existia muito uma imaginação, existia uma certa melancolia e uma certa... Por isso o forte relacionamento com a musicalidade, misticismo, principalmente espiritualidade. Então havia uma agitação, buscava algo para além do material, né?
e além do empirismo da época, ok? Nós temos como autores brasileiros Cruz e Souza, Afonso de Guimarães, Augusto dos Anjos e alguns outros que nós vamos continuar no próximo vídeo e comentar também em aula. Daí eu trago para vocês uma poesia de Charles Baudelaire chamada Correspondência, para vocês terem um pouquinho o início de uma leitura e tentar dialogar essas características que eu acabo de conversar com vocês, ok? Então diz assim: a natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores, os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, riscos e triunfantes, como a lucidez daquilo que jamais termina, como o almiscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Essa é uma poesia de Charles Baudelaire no seu livro Flores do Mal. Então, só para a gente destacar um pouquinho, você percebe que o primeiro verso a gente já tem um pouco uma evocação da espiritualidade, né? A natureza é um templo vivo em que os pilares, isso é o primeiro verso. O segundo, deixam filtrar. Nesse verso, nós temos aí uma leitura, podendo ser feita também, dessa evocação da espiritualidade, iniciada com letra maiúscula, né? A natureza, como uma entidade. Então, ela é caracterizada como um templo vivo, ok? É a vida espiritual oculta por trás de uma existência, e aí, ao longo do poema, uma existência material, mas que há por trás disso uma espiritualidade. Então, você tem o homem cruzando com esse templo vivo em meio a um bosque cheio de símbolos. Esses símbolos, que isso é importante saber, olham todos esses homens com fragilidade. Então, esses símbolos que aparecem aqui nessa poesia, olha esse homem de uma maneira muito familiar, né? Pois gera um sentimento coletivo. Então, você tem um poeta com sons, com cores, com perfumes, né? Por isso essa captação da sinestética, sinestesia, né? Tem esses símbolos que são muito presentes e é uma poética muito decifradora. Então, Charles Baudelaire ficou como um poeta super conhecido, ok? Galera, obrigada. Nós vamos dar continuidade aos estudos das poesias, das obras também pensando brasileiras, no período simbolista, e conversamos melhor nas nossas aulas online. Aguardem novos vídeos, deixe seus comentários com algumas outras características dessa época, ok? E nos falamos melhor. Um abraço para vocês.